É mais um daqueles vídeos que a gente tem que vir aqui falar com tristeza e mais do que dar minha opinião, é só eu reportar aquilo que está acontecendo, aquilo que os outros jornais e portais já falaram, mas antes disso eu vou pedir desculpa, porque tá rolando umas obras aqui, porque eu moro em cidade litoral no caso, e aí litoral só funciona no verão e o verão para se preparar precisa de um monte de obra e todo mundo resolve fazer as obras um mês antes de dezembro, então acontece de tudo. Desculpa se você ouvir carro de som, um barulho de furadeira, um martelo às vezes aí no fundo, tá? Peço que você releve um pouquinho isso, porque o que eu tenho que falar com você é sobre esse jornalista Sérgio Nascimento de Camargo, que agora é, na verdade, o presidente de uma entidade que, só para que você tenha noção, no artigo 1 da lei que instituiu isso, eu vou ler, porque é melhor do que eu tentar falar com as minhas palavras, é passar para você exatamente o que ela diz. Vou abrir aspas para o primeiro artigo da lei que instituiu: promover a preservação dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira. Esse é pelo menos o que isso deveria fazer, tá? Porém, o presidente atual, ele desconsidera algumas coisas. No dia 15 de setembro, ele disse que no Brasil existe um tipo de racismo Nutella e que isso é exatamente o contrário dos Estados Unidos, porque lá sim o racismo é real. Nas palavras dele, a negrada daqui reclama porque é imbecil e desinformada pela esquerda. No dia 27 de agosto, por exemplo, ele disse que a escravidão foi terrível, mas que beneficiou os descendentes, porque os negros viveriam em condições melhores no Brasil do que na África. Essa é alguma das falas dele, como também ele entende que o Martinho da Vila deveria voltar para o Congo, e aí eu não quero nem entrar no porquê que ele acha isso, porquê que essa pessoa, esse que, como eu disse, é um jornalista, Sérgio Nascimento de Camargo, gostaria de que o Martinho da Vila, ou ele entende qual é o motivo que ele acha que o Martinho da Vila deve voltar para o Congo. Mas esse é o cara, o presidente da Fundação Palmares atualmente, e é por isso que gera polêmica, é por isso que um monte de gente começa a discutir, porque uma fundação que tem o papel sociocultural de preservar, e não só preservar, mas também trabalhar para que essa influência negra na formação da sociedade brasileira acabe saindo de uma bolha ou acabe sendo jogada mesmo para a margem, seja marginalizada. Esse tipo de fala eu não sei se ajuda exatamente, eu não sei se essa é a pessoa ideal para trabalhar nesse lugar, tá? Eu não vou aqui dizer que esse cara não pode ter essa opinião, porque não, ele só pode como ele tem. Não tem como a gente impedir que esse cara pense esse tipo de coisa, que esse cara fale esse tipo de coisa. Tanto que ele tá pensando isso e tá falando. A única coisa que a gente pode fazer é tentar conscientizar ele, mostrar pra ele aonde ele vive e mostrar pra ele que o racismo americano não necessariamente seja o racismo que aquilo seja só racismo, sabe? A única coisa que a gente pode fazer é dizer pra ele: tá vendo, aquilo é ruim, mas não é porque aquilo é muito ruim, que aquilo é horrível, que isso que acontece no Brasil também não seja péssimo e também não seja horrível, sabe? Não é porque a polícia lá mata e mata descaradamente preto que aqui no Brasil, porque a gente tem um número um pouco menor, significa que a polícia aqui no Brasil não mate preto. É a única coisa que a gente pode fazer, é tentar mostrar a realidade, porque eu sinto que um dos problemas dessa gente que veio na onda bolsonarista é tentar pegar coisas lá de fora como régua para qualquer coisa, seja para aquilo que é bom ou seja para algo que seja ruim. Então, qualquer coisa que seja muito boa e que não tem aqui no Brasil, eles vão dizer: não, porque tal país faz assim, tal país é isso, tal país é aquilo. Ao mesmo tempo, quando tem algo muito ruim, eles dizem assim: não, porque tal país fez isso.
que você quer, ou tal país é parecido, é dessa maneira. E aí é um pouco do problema até de pessoas que estão no direito, que esquecem a Constituição brasileira, esquecem as leis brasileiras para dizer como que funciona no mundo inteiro, sabe? A gente vive num problema que é esquecer quem nós somos. Tanto que isso também explicaria muito do porquê dessa síndrome de querer ser americano, dessa síndrome de velho da Havan, de querer fazer Casa Branca e Estátua da Liberdade. É um símbolo legal, ok, mas será que a gente precisa jogar isso para dentro da nossa cultura? Ou absolutamente tudo que a gente fizer tem que estar sendo ligado, baseado ou qualquer coisa, desde que tenha como comparativo alguns desses países que são considerados o melhor de tudo, porque é isso que o brasileiro só quer ser americano, de qualquer maneira, de qualquer jeito, ele só quer ser americano. Esse é, como eu disse, um dos problemas, porque além de todos os outros problemas que eu poderia passar, uma semana aqui, se a gente quiser, a gente pode até fazer uma live, virar dias e dias conversando sobre isso, é essa onda de gente que não deveria estar no lugar que está. Mas aí começou com uma coisa, e aí é por isso essa importância da figura do presidente, sabe? Como muita gente diz, vocês dão muita atenção para o cargo de presidente, quando na verdade o importante mesmo é todo o Congresso, senadores. Na verdade, eu concordo com isso, mas existe um símbolo do que significa, do que esse presidente está levando, o que ele acredita, o que ele aprova, o que ele não aprova, as coisas que ele fala. E o presidente da República atualmente, você gostando ou não, ele mesmo já admitiu que não nasceu para ser presidente, que ele não nasceu para esse tipo de coisa, que aí nas palavras dele foi Deus que colocou ele nessa missão. Então nisso você não pode discutir comigo. Bolsonaro não deveria estar aonde ele está. Ele mesmo reconhece e admite isso, tá? Que ele não conhece nada, que ele não sabe nada e que é uma missão que Deus colocou para ele fazer. Essa representação, esse significado de um ser humano inadequado, que chegou num lugar que ele não deveria estar, e ele sabe que não deveria estar, porque ele não sabe nada do que ele está fazendo, foi sendo repassado para todas as outras caixinhas, todos os outros cargos, ministério, secretaria, absolutamente tudo, até chegar, por exemplo, nisso aqui, numa fundação, onde se coloca alguém que não deveria estar naquele lugar. É isso que significa um presidente inadequado, um cara que não deveria estar lá. Parece que é um efeito dominó que vai de cima para baixo, colocando um monte de gente desqualificada, um monte de gente que, como eu disse, a gente não tem como impedir esse cara de pensar esse tipo de coisa. Mas se ele pensa esse tipo de coisa, por que estar no lugar em que ele está atualmente? E aí você pega esse pensamento e reproduz para todas as outras áreas. Por que um cara que odeia a educação, por que um cara que tem birra e odeia professor e odeia aluno e sabe, é descaradamente o nojo que ele tem por essas categorias. Se ele tem nojo dessas categorias, por que estar no lugar que ele está? Mais ainda, se ele odeia tudo isso, por que alguém pensa, talvez essa seja uma boa opção para esse lugar? Vai pensando para todos isso. Por que Ricardo Salles está aonde ele está? Por que alguém indica esse cara se ele odeia tudo aquilo que ele está colocando à mão? Tem uma resposta, com um objetivo muito claro. Colocar alguém que odeia tudo isso que está ali é simples. É porque ou é para não fazer nada, porque essa pessoa odeia, então ela não vai mexer nisso, e aquilo que ele está trabalhando vai acabar se desgastando, deteriorando, vai ruir aos poucos com o passar do tempo, simplesmente porque essa pessoa não vai fazer nada, ou então essa pessoa odeia tanto isso que ela vai trabalhar muito em cima disso que ela odeia, mas para destruir. Então o processo é mais rápido. É simples, a resposta para todos esses cargos é: por que essa gente desqualificada e que odeia o que mexe está nesse lugar?
é por isso. Porque está sendo colocado ali para deixar parado até que se destrua sozinho ou para destruir mais rápido. Não tem outra resposta, não tem outra explicação. Esse cara, de novo, o Sérgio Nascimento Camargo, quer odiar isso que você odeia? Quer levantar esse monte de teoria da conspiração que você levanta? Não tem problema, mas faz um favor para todo mundo. Não se mete nisso que você odeia tanto. O irmão desse cara, que é o presidente, por exemplo, agora da Fundação Palmares, já disse que tem vergonha desse irmão dele. Nas palavras do cara, vou abrir aspas para as palavras do irmão do presidente da Fundação Palmares, tá? Não sou eu que estou falando. Vergonha desse capitão do mato. O irmão do cara é músico e produtor, tá? Então, essa é a opinião do irmão do presidente do cara. Eu só me pergunto, assim, eu não vou faltar com respeito, eu não vou querer, sabe, cansei. Eu só pergunto, por que você está no lugar que você odeia? Não sei. Até o próximo vídeo.